Olá, boa noite a todos. Então, estamos aqui de volta, né, para continuar a falar do ciclo trigonométrico, né? Então, deixa eu só mudar aqui esse título para ciclo trigonométrico, tá bom? Ciclo trigonométrico. Vamos só arrumar aqui. Então tá, aqui a gente parou a aula de ontem, né? Tá certo? Eu acredito que todos estejam vendo, né? Todos estejam vendo. Tá certo? Então, olha só. O que é que você vê aqui? Que o eixo do x é o eixo dos senos, melhor, o eixo dos cossenos, e o eixo y é o eixo dos senos, tá certo? A gente vai agora achar senos e cossenos de alguns ângulos fundamentais, perfeito? Então, deixa eu só copiar aqui. Para a gente ir lá para outra página. Tá certo? Aí, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o seno, o cosseno e a tangente, né? De alguns ângulos, né? A gente não definiu a tangente aqui ainda, mas a gente vai definir. Depois que a gente achar o seno e o cosseno de alguns ângulos, a gente diz o que é a tangente. Tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Então vamos lá. Isso não vai dar certo. Isto não vai dar certo, mas vai sim, vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar aqui tudinho como eu peguei antes, né? Pronto, aqui deu certinho, né? Agora aqui, ó, eu vou apagar as coisas que eu não vou utilizar, tá bom? Não vou utilizar isso, não vou utilizar isso, não vou utilizar isto, nem isto, tá certo? Aqui não vai ser mais x, já vai ser um valor específico, né? A ideia vai ser a seguinte, ó. Observe o seguinte. Deixa eu apagar tudo que eu não vou precisar aqui. Vou apagar tudo que eu não vou precisar e aí a gente vai achar os senos e cossenos de ângulos específicos, tá certo? Bom, vou fazer o seguinte, a gente sabe que aqui é o 0 graus, né? Ou 0 radianos. Mas eu vou mudar de radianos para graus para que a gente está mais familiarizado. Então ali eu vou mudar, ó, onde tinha aqui o π sobre 2, eu vou colocar 90 graus, perfeito? Onde tinha o π, eu vou colocar 180. Onde tinha o 3π sobre 2, eu vou colocar... Então aqui, ó, é o 90 graus, exatamente aqui, né, ó, nesse pontinho. Exatamente nesse pontinho aqui, ó, quando dá essa meia volta, é o que a gente falou na aula passada, que é o 180 graus. Aí mais um quarto da circunferência, né? Aí eu tenho 270 graus. Aí dou mais um quarto e eu volto para o 360. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Olha só. Deixa eu só pegar aqui o colega que quer entrar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui, ó, a bissetriz desse ângulo reto aqui, né?
vou traçar a bissetriz desse ângulo reto aqui, né? Ó. O que a bissetriz faz? Divide o ângulo exatamente ao meio, né? Bom, não está bem ao meio aí, como eu queria, mas imagina que esteja ao meio. Se está dividindo um ângulo de 90 ao meio, quanto é que mede esse ângulo aqui? Você é capaz de me dizer? Alguém pode me dizer? 45. Exatamente. Esse aqui, ó, é o 45 graus. Aí, ó, a partir daqui, eu vou formar esse triângulo aqui, ó. Olha só, eu vou formar esse triângulo aqui. Caramba, rapaz, hoje eu tô que tô, hein? Vou pegar esse triângulo, né? Tá certo? Aqui é a origem, né? A gente sabe que aqui é o O zero, né? Que é a origem. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse triângulo e desenhar ele aqui fora, tá bom? Vou fazer ele um pouquinho maior para que a gente possa enxergar as coisas, né? Que a gente quer enxergar. É o mesmo triângulo de lá, ó, que eu estou desenhando aqui, tá bom? Então, ó, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu sei que este ângulo aqui, ó, este ângulo, eu sei que ele mede 45 graus, porque é como eu estou fazendo, né? Ó, foi o tamanho da abertura que eu fiz, tá certo? Então, esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Esse aqui, ó, eu sei que é o 90 graus, né? Ó. Quanto é que mede esse aqui? Alguém sabe dizer? Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Aqui é 90. Hã? 45. 45. Aqui é 90, mais 45 tem 35. Para 180 falta 45. Eu não vou colocar, mas saiba que aqui também é 45, tá certo? Se aqui é 45 e aqui é 45, então qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que esse lado aqui, ó, que é o cosseno de x, é igual a esse lado aqui, que é o seno de x. Eles são iguais. Como eu não sei quanto é cada um, eu vou chamar de L, tá bom? Tá certo? Quanto é que mede esse aqui? Lembra quanto é que mede? Esse aqui mede 1, né? Ó, porque é esse lado aqui, ó. É esse lado aqui, ó. E esse lado é o raio. Perfeito? Tá ok? Então, primeira informação aqui, ó. Eu sei que esse pedaço é sempre o seno, que é esse daqui, né? Ó, e esse pedaço é o cosseno. Então, aqui, ó, o seno de x é igual ao cosseno de x. Será que dá para mim achar esse valor que eu estou chamando de L, que é o lado do triângulo? Aí, lembra que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras? O que o teorema de Pitágoras diz? Diz que o maior lado, que no caso é o raio ali daqui da circunferência, né, ó, que está aqui, né, ó, que é este aqui, o maior lado, que é 1, é igual à soma do quadrado dos dois outros lados. Como eu não sei e sei que eles são iguais, eu chamei de L. Perfeito? Qual é a conclusão? 1 é igual a 2L ao quadrado. Passo 2 dividindo. 1 sobre 2 é igual a L ao quadrado. O que é que eu vou ter agora? Vou ter que L ao quadrado é raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, isso é 1 sobre raiz de 2.
Tá certo? Então, o L é 1 sobre raiz de 2. A gente não costuma colocar assim, ó. A gente racionaliza. O que é racionalizar? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está aqui embaixo, né? Ó, que é a raiz de 2. Então, em cima dá raiz de 2 e embaixo dá 2. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, esse L é raiz de 2 sobre 2. Conclusão. O seno, x não é x aqui, ó, é 45, né? Ó, porque o ângulo é 45. Aqui não é x não, aqui não é um x qualquer não, ó. É o seno e o cosseno do ângulo, porque o ângulo aqui, ó, não é x, é 45 graus. Conclusão. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45 graus. Cosseno. Que é 1. Que é raiz de 2 sobre 2, aliás. Perfeito? Então, já sei quanto é o seno e o cosseno de 45 graus. Eu vou criar mais uma tela e vou colocar lá por enquanto. Tá certo? Que eu quero fazer uma coisa lá. Deixa eu só ir lá e depois eu volto. Aqui eu vou construir uma tabelinha com os principais valores, né? Então já vou colocar o que eu descobri, né? O que é que eu descobri? Eu descobri que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Foi isso que eu descobri. Tá certo? Aqui. Tá ok? Então tá. Aí vou fazer o mesmo processo para os outros. Bom, aí eu vou apagar isso aqui que eu fiz, né? Vou apagar tudinho, tá certo? Vou apagar tudinho, já tá feito, né? E já tá salvo aqui na outra tela, ó. Tá salvo aqui na outra tela, tudo aqui direitinho. Vamos pegar um outro ângulo agora. Vamos pegar um outro ângulo agora, né? Tá. Eu peguei o de 45. Agora eu vou pegar um menor. Vou pegar o de 35, o de 30 graus. Perfeito? Vou pegar o de 30 graus. É, o de 30 graus. Eu sempre esqueço, né? Vermelho e mais fino. E como eu disse, eu sempre esqueço, né? É reta. Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, é o de 30 graus. Aí o que é que eu vou ter? Como antes, eu vou formar o seguinte triângulo. Esse pedaço que eu vou puxar daqui da ponta vai ser o seno do 30, né? Que eu estou pensando que é 30. Tá certo? E esse outro pedaço aqui, ó, daqui até aqui é o cosseno, né? Ó. Eu vou desenhar o triângulo lá fora e fazer as contas, tá bom? Mas antes eu vou colocar o nome do ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Perfeito? Agora eu vou desenhar esse triângulo aqui fora, tá? Ó, é só do O até esse pedacinho aqui, ó.
Só que em vez de fazer na vertical, do jeito que tá, eu vou colocar ele em pé, tá bom? Eu vou colocar ele em pé, presta atenção, hein? Ó, aí esse pequeno é vermelho e esse aqui é vermelho, né? Esse aqui, ó, vai ser a base. E esse aqui, ó, é o raio, né? Ó, eu sei que ele vale 1, tá certo? É o raio da circunferência. Aí eu sei que vale 1. Pronto, certinho, né? Ó. Aí olha só, esse ângulo aqui é o de 90 graus, né? Ó. O ângulo de 90 graus está bem aqui, né? Ó. Tá certo? Ó, como ele está virado, é esse aqui, né? Ó. Perfeito? Este aqui é esse. Então, esse ângulo 30 graus, ele está aqui em cima, né? Ó. Então, aqui é o 30 graus. Se esse é 90 e esse é 30, quanto é que mede esse? Alguém pode me dizer? 60, mestre. 60, perfeito. Perfeito. Agora, olha só, eu sei o tamanho dessa medida, que é o raio do ciclo trigonométrico, que é 1, né? Então, vou escrever 1. Então, esse aqui vale 1. Esse aqui eu não sei quanto é, nem esse. Mas olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou desenhar um triângulo igual a esse aqui do lado. Então, vai ser tão igual que eu vou até pegar os mesmos lados, né? Ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou desenhar um igualzinho, só que aqui do outro lado. Perfeito? Olha só, se esse aqui é 60, como eu desenhei esse outro lado igual a ele, então esse aqui também é 60, né? Se esse é 60, esse é 60, quanto vale esse outro pedaço aqui? Ó? Dá quanto? Dá quanto esse outro pedaço? Esse é 60 e esse é 60. Dá quanto esse outro pedaço? Veja que eu fiz um triângulo enorme, né? Dá quanto? 30, mestre. Perfeito. Por quê? Porque a soma aqui tem que dar 60. 60 mais 60 mais 60, 180. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Ó. Tem os três ângulos iguais. Então, esse aqui, ó, apesar de eu ter só desenhado, ele também vale 1. Esse aqui também vale 1. E, obviamente, esse aqui de baixo vale 1. Mas, olha, isso aqui é uma bissetriz que dividiu ao meio, mas no triângulo equilátero, a bissetriz coincide com a mediana. Então, esse pedaço é meio e esse pedaço também é meio. Perfeito? Tá ok? Tá? Aí, o que eu tenho aqui, ó? Você concorda que esse pedacinho vermelho é esse pedacinho de meio aqui, ó?
E a gente já sabe que isso é o seno, né? Ó. Então já calculei aqui, ó. O seno de 30 graus vale exatamente meio. Aí fica me faltando achar o cosseno. Agora, olha só, o cosseno, ele coincide exatamente com a altura desse triângulo aqui, né? Ó. Tá certo? Ora, nesse primeiro que eu tinha desenhado, aqui é o teorema de Pitágoras, né? Ó. Por que eu posso usar o teorema de Pitágoras? Porque ele é retângulo, esse aqui, ó. Aqui, ó, e esse aqui, ó, é o nosso cosseno de 30, né? Ó. Esse aqui, vou até colocar aqui, ó, é o cosseno de 30 graus, tá certo? Então, seno de 30, que é esse pedacinho aqui, ó, é esse pedacinho aqui, então é meio, tá aqui. E esse pedacinho aqui é o cosseno de 30, então eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Ó. O 1 é a hipotenusa, então, cosseno de 30 ao quadrado, mais meio ao quadrado, que são os dois catetos, né? Ó, o cosseno de 30 e o meio, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, ó, o cosseno de 30 ao quadrado vai dar igual, aí olha só, é 1, aí meio é 1/4, então menos 1/4, então isso é 3/4. Conclusão, o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3/4. Por que só positiva? Porque eu estou usando, ó, esse triângulo, então é a medida desse triângulo, então ela é positiva, perfeito? Isso é igual a raiz de 3/2. Então eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3/2 e o seno é meio. Ei, professor, mas aí tem o 60, será que eu não posso achar logo no 60? Não posso? O que você acha? Então, vou colocar aqui os valores que eu encontrei, né? Agora eu sei que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3/2. Foi isso que eu encontrei aqui. Agora, olha só. Eu vou pensar no de 60, tá bom? Eu vou pensar no de 60 agora. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui as coisas do de 30. Não vou apagar não, vou fazer logo o de 60 aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, um tamanho igual a esse, né? Mais 30, né? Digamos que dê aqui, ó. Então, esse ângulo grandão todinho aqui, ó, é o 60. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar o de 30, hein? Aí, esse ângulo grande aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o 60 graus. Perfeito? Aí o que é que eu vou ter? Como é que eu acho o cosseno? Aí eu faço a retinha, né? Ó. É só pegar daqui e puxar para cá, ó. Aí o cosseno de 60 é esse pedacinho aqui, ó. E o seno? Aí essa linha que eu puxei aqui, ó, que coincide com essa aqui, né? Ó. Que coincide com essa que eu vou colocar aqui, um pouquinho mais grossa, em verde, né? Ó. Que é essa aqui, ó. Essa verde aqui, ó, é o seno de 60, que coincide com essa vermelha vertical aqui, né? Ó. Tá certo? Só que eu não vou colocar ela, eu coloquei aí só para você ver. Tá certo? Então, o que é que eu sei? Eu sei que esse pedaço aqui embaixo é o cosseno de 60. E esse pedaço aqui, ó, é o seno de 60. Perfeito?
A gente sabe que aqui é o 90 graus, então quanto é que mede aqui? Aqui só pode medir 30, né? Ó. Tá certo? Qual é a conclusão? Você concorda que esse triângulo aqui é esse aqui que eu desenhei aqui, ó? Vou só destacar ele aqui, ó, de verde. Ele não é esse triângulo aqui, ó, que está em verde? Não é verdade? Então eu já sei, ó. Esse cara aqui embaixo, ó, na verdade, ó, esse triângulo é esse só que virado, né? Ó, é o mesmo. Não é? Ó? Então o que é que eu sei? Eu sei que o ângulo de 60 graus aqui, né? Ó, o cosseno de 60 é o meio, né? Ó. Tá certo? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui do lado, né? Ó. O que é que eu sei? Que esse aqui é o cosseno sei que esse cara aqui, ó, vou escrever aqui do lado, é o cosseno de 60. O meio, né? O meio é o cosseno de 60. Ah, professor, então o seno é essa linha vertical, é essa linha verde aqui, ó. Ah, então o cosseno de 30, na verdade, é o seno. Ah, professor, então o cosseno de 30, na verdade, é o seno de 60. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Por quê? O cosseno de 30 coincidiu com o seno de 60, né? Ó? Perfeito? Igualzinho. Não é? Ó? Então, vou colocar lá na nossa tabelinha aqui, né? Ó? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é que é meio. Inverteu, né? Ó? Tá vendo aí? Então, pronto. Com esses valores, eu posso construir a nossa tabelinha, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a tabelinha. Alguma pergunta aqui, como eu achei os ângulos? E os valores? Não. Tá bom. Tem um colega que está aqui na minha sala e ele está copiando. Você acredita nisso? Eu também copio na sala de aula. É, e ele veio aqui, veio ele sozinho. Ele disse que não queria me abandonar, aí ele veio, entendeu? Aí olha aqui. Eu vou só tirar isso daqui para colocar mais para cá, tá? Para eu fazer a nossa tabelinha. Acho que agora já dá. Tem que ser 3, né? Tá aqui 3. Perfeito? Vamos fazer as horizontais agora. Olha aí, vamos construir a nossa tabelinha. Bom, aqui, ó, eu vou colocar as funções. Seno do ângulo, né? Ó, cosseno do ângulo, né? Ó, e a tangente do ângulo. Vou já dizer como é que eu acho a tangente, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui é a função trigonométrica, né? Ó, e aqui é o x. Quem vai ser o x? 30 graus, ou π sobre 2, ou π sobre 6, né? 45 graus, ou π sobre 4, e
60 graus ou π sobre 3. O que a gente viu? Olha só, não vou nem olhar lá para aqui para o lado. Olha como é que eu vou construir. Você faz assim, ó. Veja que todos são frações, não é? Ó? 30, 40, 60, né? Então todos são frações. Eu vou fazer assim, ó. Então todos são frações, tá bom? Então olha aí. Tá, aí tu começa do 30 para o 60, coloca 1 no numerador, 2 e 3. O que coloca embaixo? Tu observar, ó, em todos é 2. 2, 2 e 2, né? Perfeito? Aí tu tira a raiz quadrada só do de cima. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1, né? Quanto é a raiz de 2? Não é exata, precisa colocar raiz. Quanto é a raiz de 3? Não é exata, precisa colocar raiz. E assim tu construiu a primeira coluna da tabela, né? Olha aí. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí, para o cosseno, mesma coisa. Fração, né? Todos os denominadores são 2. Agora aqui, ó, em vez de ser crescente, tu faz decrescente, do 3 para baixo. 3, 2 e 1. Aí como é que vai ser aqui, ó? Aqui vai ser raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz de 1 é 1. Pronto, acabou. Você achou o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Perfeito? E como é que acha a tangente, professor? Aí vamos lá, vamos aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Aí, olha aí. Aí, olha só. Aí, olha só. O que eu vou ter aqui? Eu vou colocar a definição de tangente, tá bom? Vou pegar o ciclo trigonométrico ainda. E vamos ver como é que fica a tangente. Vou apagar tudo do que eu não preciso aqui, não preciso mais de seno e cosseno, né? E vamos ver onde aparece a tangente. Apaguei o que eu não devia, né? Mas tá bom, não vai fazer diferença não. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a linha e traçar uma linha azul bem aqui, ó. Opa, muito grossa, tem que ser fininha. Meu Deus do céu, hoje tá bom. Agora, vamos lá, agora sai. Ó, eu tracei essa linha tangenciando a circunferência no zero, não foi? Tá ok? Lembra como nós fizemos para mostrar que aqui era o cosseno e aqui era o seno? A gente fez isso, né? A gente falou que puxava aqui era o cosseno. A gente vai fazer a mesma coisa, algo parecido, tá? Olha só. Vou pegar um ângulo qualquer. Só que em vez dele parar na circunferência, eu vou fazer ele parar aqui, ó, nessa reta. Tá certo? Bom, vou de novo achar o seno e o cosseno. Esse pedacinho daqui para cá, a gente sabe que é o seno. Opa! Esse pedacinho daqui para cá, a gente sabe que é o seno.
E esse pedacinho daqui para cá, né, que eu vou colocar em vermelho também, ó, é o cosseno, né, ó. Tá certo? Agora olha só. Eu vou pegar esses dois triângulos, ó, tem esse triângulo pequeno e esse triângulo grande formado com essa reta azul, né, ó, e vou colocar aqui fora. Tá bom? Vou pegar os dois triângulos. Vou desenhar um pouco maior, né? Ó, eu só peguei o pedaço aqui da origem até onde a linha toca. Aí falta desenhar essa outra aqui, né? Ó, vou desenhar agora. Aí o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, ó. Que daqui até aqui, ó. Se esse ângulo aqui, ó, eu chamar de x, que é esse aqui, ó, é o cosseno de x. Alguma dúvida? Esse pedacinho, ó, daqui até aqui, ó, é o seno de x. Tá certo? Tá ok? Agora, eu sei que exatamente aqui, ó, é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Eu vou dar nome para os dois triângulos, tá certo? Eu vou desenhar de uma outra maneira. Eu vou desenhar assim. Daqui até aqui é o cosseno de x. Tá certo? Aí essa altura aqui, ó, é o seno de x. Tá ok? O meu objetivo é saber quem é isso aqui, ó. Eu vou dar um nome para isso. Na falta de um nome melhor, eu vou chamar isso de tangente de x. Vou dizer que esse segmento aqui é tangente de x. Então, eu vou descobrir como é que eu calculo a tangente. Como é que eu acho esse tamanho. Tá certo? Se você observar, ó, o triângulo, vou dar nome aqui, ó. O, A, B, C e D. Se você observar o triângulo AOB, o triângulo AOB, ele é semelhante ao triângulo COB, ou seja, o triângulo pequeno e o triângulo grandão são semelhantes. O que significa isso? Que os lados são proporcionais. Por exemplo, vou colocar aqui em cima os dois lados que eu tenho aqui do triângulo grande, do triângulo pequeno, que é o cosseno de x e o seno de x. Esse aqui e esse aqui, ó. Aí eu tenho que ver qual é o equivalente dele no triângulo grande, né, ó? No triângulo grande, ó, o equivalente do cosseno, né, esse OC, né, OC, no triângulo grande, do cosseno de x é OC, ó. E no triângulo pequeno é a tangente de x. Agora observe, OC não é esse pedacinho que vai daqui até aqui, ó. Não é o OC? E esse aqui não é o raio da circunferência? Então esse OC vale 1. Então, cosseno de x sobre 1 é igual ao seno de x sobre a tangente de x. Tá certo? Vou fazer o seguinte. Se eu trocar a tangente com o cosseno, altera alguma coisa? Se eu fizer assim, ó. Tangente de x igual a seno x sobre cosseno de x. Não altera. Por quê? Porque cosseno x vezes tangente de x é igual a 1 vezes seno. Se você multiplicar aqui, continua. Tangente de x vezes cosseno x é igual a 1, que está aqui embaixo da tangente, vezes o seno. Mas assim, ó, eu descubro quem é a tangente. É o seno de x sobre o cosseno de x. Então, quando eu quiser a tangente de um ângulo, é só dividir o seno pelo cosseno. E eu acho todos os valores dela aqui, ó.
isso aqui, ó, daqui até aqui é justamente a tangente de x. Perfeito? Esse eixo aqui é chamado de eixo das tangentes. E detalhe, da origem aqui do 0 grau para cima ele é positivo e do 0 grau para baixo ele é negativo. Tá certo? Não sei se você está lembrado que a gente falou aqui, ó, que o seno aqui é positivo e o cosseno também. Ora, aí quando eu for calcular a tangente, ó, ela vai dar positiva, claro, porque positivo dividido por positivo é positivo. Agora, se o ângulo estiver bem aqui, ó, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Então, se o ângulo estiver aqui, ó, para eu achar a tangente, ó, eu tenho que esticar a reta para cá, ó. Então, ela vai dar o quê? No lado negativo da tangente, né? Ó. Se ela vai dar do lado negativo da tangente, ó, como o seno é positivo e o cosseno é negativo, como eu vou dividir seno por cosseno, mais dividido por menos é menos. Ou seja, a tangente vai dar negativo. Perfeito? Se eu pegar aqui, ó, eu sei que aqui o seno é negativo e o cosseno também. Mas se eu pegar um ângulo aqui para achar a tangente, ó, eu tenho que pegar a reta e esticar, ó, lá para o eixo das tangentes. Aí, quando eu esticar, ó, vai dar do lado positivo. E tá certo. Por que que tá certo? Porque menos com menos é mais. Perfeito? Ó. Aqui, deixa eu apagar isso. Aqui, ó, o seno é negativo, mas o cosseno é positivo. Então, a tangente vai ter que dar negativa. Então, se eu pegar e quiser calcular uma tangente aqui, ó, de um ângulo desse aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aí eu estico daqui, ó. Aí, passando aqui, ó, vai tocar aqui do lado negativo. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, que menos com mais é menos. Perfeito? Então, ó, a tangente no primeiro quadrante é positiva, né, ó. A tangente aqui, vou colocar só T. Vou colocar só T. No primeiro quadrante, a tangente é positiva e no segundo a tangente é negativa. No terceiro quadrante, a tangente é positiva, porque menos com menos é mais, e no quarto quadrante a tangente é negativa. Perfeito? Porque menos com mais dá menos. Entendido isso? Agora falta calcular o valor da tangente para 30, 45 e 60. Aí eu vou aqui, ó. Tá? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui eu não preciso mais. Tá tudo na tabela. Agora, como é que eu calculo a tangente de 30 graus? O que que nós dissemos? É o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então, ó, o seno de 30 graus é meio. E o cosseno, ó, de 30 graus aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Aí, como é que eu vou fazer? Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Né, ó, inverte. Cancela o 2 com 2, dá 1 sobre raiz de 3. Para mim, isso aqui já está ótimo. Mas tem gente que não gosta de deixar assim. Então, vou multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. Raiz de 9 é 3. Então, vai dar raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. É o seno de 45 dividido pelo cosseno de... Então, é raiz de 2 sobre 2... dividido por raiz de 2 sobre 2. É só olhar aqui, ó. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O número dividido por ele mesmo dá 1, né? Perfeito? E a tangente de 60? Aí é só pegar o seno de 60 e dividir pelo cosseno de 60. Pronto. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é meio. Ah, então pode cancelar esse com esse e dar raiz de 3. Pronto. Construímos nossa tabela completa, né? Ó.
com cosseno e tangente. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Quando o x é 45, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, porque são iguais, a gente viu, e a tangente é 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 meio, e a tangente de 60 é raiz de 3. E assim a gente constrói essa nossa tabela, né? Então, ó, você viu como é que eu fiz o seno e o cosseno? Sabendo eles, você de cara vai achar a tangente. Qual o nosso próximo problema? O nosso problema é o seguinte. Olhando o ciclo trigonométrico, o que aconteceu? Olhando o ciclo trigonométrico, só um minuto, tá? Vou já voltar lá. O colega aqui está copiando, então eu vou voltar para ele copiar, tá? Aí quando ele terminar de copiar, a gente continua, tá bom? Aguarde só um minutinho. Então, a ideia é simples. Não esqueça que a tangente é seno sobre cosseno. Construindo essa tabela, ó, você coloca fração, aí no numerador 1, 2, 3, tira a raiz. E no denominador, tudo 2. Para o cosseno é o contrário. 3, 2, 1, denominador tudo 2, tira a raiz de todo mundo. Né? Para achar a tangente, divide o seno pelo cosseno. E a gente encontra. Já? Perfeito? Aí tá. Vamos continuar com o ciclo trigonométrico. Por quê? Só que esse ciclo, eu vou desenhar ele um pouquinho maior, tá bom? Porque eu quero comparar umas coisas, eu quero que vocês vejam. Só um minutinho. Aí eu vou aqui, ó, esse quadro é legal, ele tem uma ferramenta aqui em aplicativos, né? Aí tu vem compasso, tá certo? Aí aqui tu estica do tamanho que tu quiser, né? Eu acho que desse tamanho tá bom, deixa eu ver se não tá muito grande. Acho que tá muito grande, né? Mas vamos tentar assim. Aí se ficar muito grande... Ciclo trigonométrico, tá aqui. Vou desenhar o eixo X. Opa! Vou desenhar o eixo X. Está muito grande esse ciclo, vai ficar muito ruim. Vou desenhar um pouquinho menor. Acho que aqui fica melhor. Pronto. Opa, alguém querendo entrar? Vou desenhar um pouquinho menor. Então, já fiz, né? Um pouquinho menor. E agora eu vou desenhar os eixos. Cometeu o mesmo erro, né? Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Tá certo? Agora olha só. Olha o que eu vou fazer. Então, eixo X e eixo Y, né? Os ângulos aqui a gente sabe o seguinte. Esse aqui é 0 graus. Esse aqui é 90 graus, esse aqui é 180 graus e esse aqui é o 270. E esse aqui coincide com o 360, né? Qual a medida da linha? Daqui até aqui, a gente sabe que a medida é 1. Aqui é 1 também, ó, do 0 até aqui, ó, não é? Aqui também é 1, só que para o lado de cá o x é negativo, né? Aqui também é 1, mas para cá o y é negativo, né? É aqui, ó. Eu vou marcar de vermelho para ficar bem destacado onde é o 1.
Onde é o 1 coincide com o ângulo, tá? Ó, onde é o menos 1 coincide com o ângulo também, tá? Tá perfeito? Tá aí. Tá? Sendo que o 90 é medido aqui, ó. Sobre a... O 90 é medido aqui assim, né? Ó, deixa eu só riscar aqui para você ver. O 90 é medido aqui, né? Ó, nessa linha. E o 1 é medido nessa linha aqui, ó. Nessa, nessa e nessa. Aí os ângulos é medido na linha da circunferência, né? Ó. Agora deixa eu apagar aqui, era só para dar ideia, não esqueça disso. Agora você, só para lembrar, onde eu estou medindo os números e onde eu estou medindo os ângulos, né? O ângulo é circular e os números são medidas retas, né? Os números vão dar medidas retas. Agora o seguinte, vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui é chamado de transferidor, sabia? E vou colocar bem aqui, ó. E aqui, ó, eu vou medir 30 graus. Tá certo? E vou traçar essa linha azul. Perfeito? Então, eu sei exatamente o tamanho desse ângulo aqui, né? 30 graus, né? Tá certo? Vou fazer uma coisinha aqui que eu acho que vai ser interessante. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai não. Achei que ia dar, mas não vai não. Que eu queria esticar essa reta, mas não dá. Tá certo? Então, eu vou copiar. Se eu conseguir pegar ela, Ctrl C, Ctrl V. Consegui copiar. Vou deixar ela aqui que eu vou usá-la depois. Agora, olha só. Eu sei que esse ângulo azul, ele mede exatamente 30 graus, né? Eu estou medindo daqui, ó. Estou pensando que aqui é o zero e até aqui é 30 graus, que você pode colocar assim, ó. Você pode colocar aqui, ó, esse aqui é o que mede 30 graus, né, ó. Ou simplesmente aqui, 30 graus, tanto faz, tá certo? Porque, ó, essa abertura é do tamanho dessa, lembra? É a mesma, foi o que nós dissemos ontem, né, ó. Essa abertura infinita é 30 graus, não é? Perfeito? Tá, agora olha só. Nós aprendemos assim, ó. Para eu achar o cosseno, a partir daqui, ó, eu puxo para baixo. Opa, muito grosso. A partir daqui, ó, eu puxo para baixo, né? Para achar o cosseno. Aí até aqui é o cosseno, lá do zero até aqui, né? Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar até embaixo, tá? Perfeito? Para achar o seno, ó, eu puxo daqui para cá, né? Ó. Até aqui, né? Ó. Aí do zero até aqui, ó, é o seno, né? Ó. Mas eu vou esticar até aqui esse outro lado, tá bom? Tá ok? Você vai entender por quê. Aí o que é que eu tenho? Eu vou lá na minha tabelinha. Eu sei que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou escrever isso lá, tá bom? Aí eu vou escrever aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, a distância dele até a origem, né, ó, aqui é o valor do seno e eu sei que dá meio, né? Aqui é o ponto meio. E esse aqui, ó, é o raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Tá ok? Até aí alguma dúvida? Se eu quisesse falar esse ângulo aqui, ó, eu quero saber que ângulo é esse aqui, ó. Pô, não dá para ser do jeito que eu quero, ó. Caramba, tem que fazer outro mesmo.
Observe esse ângulo aqui, ó. Daqui o ângulo eu estou fazendo azul, né? Então, ó, imagina esse ângulo daqui, ó, daqui da origem até esse ângulo daqui até aqui, ó. Você é capaz de me dizer quanto mede esse ângulo que eu vou desenhar aqui, ó? Quanto mede esse ângulo? Tá. Se você não sabe esse, você sabe quanto é esse aqui, ó? Daqui para cá mede quanto? 30. 30. Se daqui para cá mede 30, quanto mede esse outro aqui? O que completa ele? Ele daqui todinho até aqui não mede 180? Se esse pedaço é 30, quanto é esse outro pedaço? Hã? Veja bem, vocês esqueceram a aula de ontem. Nessa linha aqui, ó, esse ângulo aqui todinho, ele todinho, não é o ângulo raso, ele aqui todinho. O ângulo raso não é 180? Se esse pedaço é 30, quanto é esse outro pedaço aqui que completa ele? 150. 150, exatamente isso. Então, esse ângulo aqui todinho é 150 graus. Então, aqui, ó, é o 150. O que que eu ganho com o 150? Olha só. Lembra que para calcular o seno, eu tenho que pegar de onde está o ângulo e trazer para cá, né? Ó? Trazer de volta para o eixo Y. Olha, é meio também. Então, o seno de 30 e o seno de 150 são iguais. Ambos são iguais a meio. Alguma dúvida? Vou escrever aqui, ó. O seno de 30 é igual ao seno de 150. E ambos são iguais a meio. Perfeito? Todos estão vendo isso? Tá, agora eu vou fazer mais um aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ó, se eu completar aqui, você concorda que eu consigo construir um retângulo? Estou pegando as mesmas medidas, então eu construí um retângulo, né? Ó. Então, olha só, se eu pegar esse cara aqui, essa linha e completar aqui, ó, que ângulo eu formo aqui, ó, todinho? Ó, daqui até aqui, ó. Que ângulo é esse? Veja bem, ó, você falou para mim, ó, que esse cara aqui, ó, você falou para mim que esse cara aqui era 30 graus aqui, não é? Esse pedaço aqui, não é? Quanto é que mede esse outro? Ó, veja que é a mesma linha, né? Ó. Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse, então tem que medir 30. Então, quanto é que mede esse aqui? 210. Perfeito. Alguma dúvida? (210). Aí, olha só.
veja bem. Se aqui é um retângulo, tu concorda que a distância do zero até esse primeiro pontinho é igual à distância do zero até esse outro pontinho? Eu vou tirar esse menos 1 daqui que ele está atrapalhando, tá? Então aqui, ó, se aqui é raiz de 3 positivo, é claro que aqui só pode ser... Quanto é aqui? Assim vai ficar feio, né? Só pode ser menos raiz de 3 sobre 2. E esse aqui, ó, só pode ser igual ao de cima, ó. Esse ponto aqui, ó, é o simétrico desse aqui, ó. Se aqui é meio, aqui é menos meio. Com isso, ó, eu posso achar aqui, ó, como é que eu acho o que representa esse menos raiz de 3 sobre 2 e o raiz de 3 sobre 2. Eu já sei o seguinte, ó. Olha o que eu já sei. Que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Agora, olha só. Quem é o seno de 210? Olha, eu tenho que levar para o eixo do seno. Então, a partir daqui, ó, eu vou levar para cá, para o eixo Y, né? Não é menos meio? Então, o seno de 210 é menos meio. Partindo desse princípio, alguém já pode me dizer quem é esse ângulo aqui? Você é capaz de me dizer quem é esse ângulo? Quem é esse ângulo aqui? Veja que esse pedacinho também é 30, né? Ó? E aqui é 360. Se aqui é 360 e esse pedacinho volta a 30, então esse ângulo só pode ser 330. Aí você vê, ó, que o seno de 330 é igual ao seno de 210. Menos meio. Perfeito? Agora, o cosseno de 30. O cosseno de 30 está aqui, é raiz de 3 sobre 2. Mas o ângulo que é equivalente a ele, ó, é o 330. Então, o cosseno de 30 é igual ao cosseno de 330. Porque, ó, se tu continuar com o mesmo tamanho raiz de 3 sobre 2, tu chega nesse ângulo. E esse ângulo é 330. Do outro lado, o que tu tem? O cosseno de 150 é igual ao cosseno de 210. Por quê, ó? Se tu está no 150, para te achar o cosseno, tu vai para cá, é menos raiz de 3 sobre 2. Se tu seguir, ó, tu tem outro ângulo que é o mesmo cosseno, né? Aqui, ó. Tu tem esse outro ângulo aqui, ó, que é o mesmo cosseno, que é o 210. Então, o cosseno de 210 também é menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Tá ok? Tá, e confirmo o que nós dissemos. No primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. No segundo, o seno é positivo, mas o cosseno aqui embaixo, ó, é negativo. No terceiro, que é o 210, o seno de 210 é negativo e o cosseno também, né? No quarto quadrante, o cosseno é positivo, né? Que é o 330, né? E o seno é negativo, que o seno de 330 é menos meio. Isso se confirma. Perfeito? Agora o seguinte, da mesma forma que eu achei o seno de 30, 150, cosseno de 330, cosseno de 30, seno de 210, seno de 330, cosseno de 150, cosseno de 210, eu quero que você faça a mesma coisa, porque, ó, tudo foi a partir desses dois aqui, ó. A partir do seno e do cosseno de 30, eu achei todos os outros. A diferença foram os sinais. Se havia alguma diferença. Outros nem sinal era diferente, né? O que eu quero que você faça? Olhando aqui a nossa tabelinha, use a tabelinha e ache a mesma coisa por 45 e por 60.
Aí, o que você vai fazer? Você vai construir aqui, ó, outros retângulos, só com 45, para achar os outros que são equivalentes a ele. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com o de 30. Porque com o de 30, ó, eu descobri que o 150 era igual, o 210 só mudava o sinal e o 330 também. Tá certo? Quando eu colocar 45, é o meio aqui, né? Ó. O meio aqui é 45 e o meio aqui é quanto? 180 mais menos tirando 45 é 135. Então 140, o 45 e o 135 vão ter similares. E aqui embaixo, quem vai ser? 180 mais 45 é o 225. E desse no quarto quadrante, quem vai ser? 360 menos 45 é o 315. Então vai ser o 45, o 135, o 225 e o 315. Vão ser tudo raiz de 2 sobre 2, só vai mudar o sinal. Eu quero que você ache isso. Aí depois você faz a mesma coisa para o 60. Então você só completa. Tá bom? Tá ok? Então isso é o que eu queria falar hoje com os senhores, tá certo? E fica como tarefa esse resultado, tá bom?